Eu sou o missionário Joel Lima, este é o canal do amor fraterno, Filadélfia Genuína. Estamos estudando o quarto tópico, que tem por título Culto Corrompido. O profeta Oséias, ele nos adverte que Deus não se deixa escarnecer e que o culto a Deus tem que ser um culto agradável, não um culto corrompido. Como o profeta descreve a instabilidade do povo que afirma pertencer a Deus, em Oséias 7 e o verso 2, ele fala o seguinte: e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os que cercam as suas obras diante de minha face todos eles estão quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Então, queridos, as pessoas que se dizem que estão fazendo um culto a Deus, eles não invocam a Deus. Vamos ler mais o verso 11. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. E o verso 15: eu os corrigi e lhes ofereci os braços, mas pensam mal contra mim. Pois é, queridos. Então nós precisamos ter uma noção daquilo que fazemos. A pergunta B: que condições nos dias de Oséias se assemelham aos perigos espirituais da igreja de hoje? Oséias 8 fala o seguinte, verso 1: põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. O verso 2 diz: e a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. O verso 3 diz: Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. E Jeremias ainda completa, irmãos, 23, verso 1: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Pois é, queridos, precisamos estar atentos ao que praticamos. A pergunta C: como a idolatria e o falso culto enfraqueceram Israel e qual foi o resultado? Oséias 8, versos 5 e 6. O teu bezerro, ó Samaria, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Por isso vem de Israel
Um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. E a notinha completa. As 10 tribos de Israel estavam agora prestes a colher os frutos da apostasia que começou com a instalação dos altares estranhos em Betel e em Dan. Então, essas pessoas, elas erguiam nos bosques desses lugares, Betel e Dan, altares para deuses pagãos. E isso, queridos, é uma afronta contra Deus. Precisamos estar sempre atentos para fazermos o que é melhor, que o nosso louvor suba como um incenso ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, irmãos. Se inscrevam nesse canal, Filadélfia Genuína, e compartilhem. Façam a sua parte. Almas estão para ser ganhas para o Senhor. E nós precisamos falar do nosso exemplo, como Jesus nos tirou das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.